Olá, vamos ver hoje como se faz no Project para calcular horas extras. Para fazer isso, eu vou abrir um arquivo novo, vou selecionar aqui a opção Gráfico de Gantt e vamos considerar um arquivo muito simples, constituído somente de uma tarefa, um projeto de uma tarefa só. Construir muro. Digamos que a duração dessa tarefa seja de 10 dias. Aqui está. E eu vou agora abrir uma segunda janela. Pronto. E vamos dizer que o recurso usado na construção do muro vai ser o Pedro. Ok. Então eu tenho uma tarefa construir muro, 10 dias de duração, cujo recurso é o Pedro. O Project assume que o calendário de um recurso novo é, por padrão, 8 horas por dia. Então, 100% do Pedro trabalhando na construção desse muro significa que ele vai estar trabalhando 8 horas por dia. Se a duração é 10 dias, então o total do trabalho é 80 horas. Certinho. Vamos pedir para o Project calcular o custo dessa tarefa. Para que ele mostre o custo, eu vou ter que trocar de tabela. Então eu vou na Exibir, Tabela, Custo. Essa tabela custo, ela vai mostrar nesse campo o custo total, quanto vai me custar a construção desse muro. Por enquanto está zerado porque o Pedro não tem nenhuma taxa de custo por hora. Eu vou ter que cadastrar o custo do Pedro para que ele possa calcular para mim esse custo da minha tarefa. Para fazer isso, eu vou clicar duas vezes no recurso Pedro e aqui na aba Custos eu vou poder cadastrar a taxa padrão do Pedro. Digamos que o Pedro ganhe R$10 a hora. E se o Pedro estiver fazendo hora extra, vamos dizer que ele ganhe 50% acima, ou seja, R$15 em hora extra. Note que eu posso cadastrar várias tabelas de custo. Essa aqui é a tabela A. Eu poderia também cadastrar uma tabela B na seguinte situação. A taxa padrão do Pedro é R$10, só que quando ele estiver fazendo hora extra, ele vai ganhar 100%, ou seja, R$20. Então notem que nós fizemos, cadastramos aqui duas tabelas de custo. Uma tabela A, em que o Pedro ganha R$10 e 50% acima quando estiver fazendo hora extra, e uma tabela B, em que ele ganha R$10 e 100% acima quando estiver fazendo hora extra. Eu vou salvar isso aqui. E agora sim, o Project calculou automaticamente R$800 o custo do meu muro. Por que R$800? Fácil, né? 80 horas de trabalho, o Pedro ganha R$10 a hora, portanto, R$800. Muito bem. O que aconteceria se eu aumentasse para 120% o número de horas que o Pedro vai trabalhar? Ou seja, ele não vai trabalhar apenas 8 horas por dia. Ele vai trabalhar 20% a mais. Eu vou então aumentar para 120%. Observe o que vai acontecer com a tarefa aqui. Quando eu aumento para 120%, naturalmente a duração da minha tarefa diminui, porque o Pedro está trabalhando mais horas por dia. Uma coisa curiosa, e que você deveria ter imaginado, é que o custo fosse aumentar, porque agora o Pedro está fazendo 20% de hora extra. Ele trabalhou os 100% previstos e 20% a mais. Mas o custo se manteve em R$800. Por que isso? Porque o Project não calcula automaticamente hora extra. A gente vai ter que dizer para o Project quantas horas extras foram feitas para que ele possa fazer o cálculo. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na janela de baixo e vou escolher a visão Uso da tarefa. Essa aqui. Observe então que aparece a tarefa Construir Muro, Pedro. E nessa Construir Muro Pedro aparece ainda, deixa eu mostrar para cá, o número de horas de trabalho previstas para o Pedro. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em qualquer local, por exemplo aqui, e eu vou inserir uma coluna. A coluna que eu vou inserir chama-se Trabalho e Horas Extras. Vamos ver se a gente acha aqui. Trabalho de horas extras. Aqui está. Ok.
É nessa coluna que eu vou definir quantas horas extras dessas 80, né, horas trabalhadas pelo Pedro, quantas delas foram horas extras. No nosso caso, nós falamos que 20%. 20% de 80, 16 horas extras. É isso que eu vou cadastrar aqui. Note o que acontece quando eu mudar. Automaticamente, o custo total do meu projeto já é atualizado para R$ 880. E ainda, eu poderia clicar 2 vezes no recurso Pedro, e aqui eu tenho, na aba Controle, qual a tabela de taxa de custo que eu estou usando. A gente estava usando a tabela A, que é o padrão do Project. Mas eu poderia usar a nossa tabela B. Lembre que na tabela B nós cadastramos hora extra com 100% acima da taxa normal. E na tabela A a gente tinha cadastrado com 50% acima. Então, quando eu mudar da tabela A para a tabela B, naturalmente, o custo do meu projeto já é recalculado e aumenta, né? Porque agora, quando o Pedro faz hora extra, ele vai estar ganhando 100% a mais. Então, notem, pessoal, como que o Project faz para fazer o cálculo de hora extra. Não é um processo tão automático, exige que você indique para o Project manualmente quantas horas extras foram trabalhadas para que ele possa fazer o cálculo. Por hoje é só isso, eu espero que tenha contribuído para ensinar um pouquinho mais a vocês sobre o MS Project. Muito obrigado e até a próxima.